queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas os versos de 1 a 12. Se os irmãos quiserem acompanhar de pé a leitura que eu vou fazer essa leitura e o irmão pode acompanhar. A minha versão nessa manhã é a versão Almeida, revista atualizada. Quero que seja a mais tradicional. Talvez o irmão tenha uma versão distinta da minha, mas o irmão vai poder acompanhar na sua Bíblia enquanto eu leio, sem uma dificuldade. Nós vamos ler esses versos. Depois eu vou brevemente situar o contexto desses versos. E nós vamos, nessa manhã, pensar sobre uma família dependente de Deus. Uma família dependente de Deus. Eu creio que é uma mensagem simples, porém necessária, nessa passagem, com uma família simples, mas que Deus usou para fazer algo grandioso. Eu vou ler, como pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás, dará à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou o seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera no outro dia. Então se levantou Manoá, seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Vamos orar? Pai, pedimos que a tua palavra seja instrumento poderoso na mão do Espírito, para nos ensinar, penetrando em nossa mente e permanecendo em nosso coração, para produzir frutos que abençoem nossos lares e que glorifiquem o teu nome. É isso que pedimos humildemente, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Irmãos, o livro de Juízes, ele serve para mostrar, entre outras coisas, um grande risco. O risco de, depois de apenas uma geração, o povo de Deus se afastar facilmente dos caminhos do Senhor. Nós temos nesse capítulo, por exemplo, onde nós estamos aqui, mais um dos tantos ciclos pelo qual Israel passou nesse período. Se você estiver familiarizado com a leitura do livro de Juízes, vai perceber que o versículo 1, ele traz uma espécie de refrão triste, uma sentença que se repete em todo o livro. Mais uma vez, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. É isso que diz o versículo 1, essa
essa sentença melancólica resume algo que, infelizmente, geração após outra, estava acontecendo em Israel, e o livro de Juízes relata isso. Nós vemos ao longo do livro o declínio da nação que cai em idolatria, que adota práticas desonestas, que admite coisas perversas dentro do seu território, dentro das suas fronteiras. De certa maneira, meus irmãos, o livro de Juízes, ele não relata só a queda de uma nação, ele relata a queda das famílias do povo de Deus. O Senhor havia entregado a responsabilidade às famílias para que ensinassem as próximas gerações sobre ele. Não é assim que nós observamos, por exemplo, em Deuteronômio? Deuteronômio, que é o livro que o Senhor, por Moisés, entrega a palavra para uma nova geração no deserto, ainda em peregrinação. E entrega novamente a lei para uma geração que tinha visto seus pais falharem no deserto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, talvez não sejam familiarizados com esse texto, nós conhecemos. O Senhor Deus fala por meio do seu servo para as famílias. Versículo 1, ouça o versículo 1, Deuteronômio 6. Estes são os mandamentos, estatutos e preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que cumprisses na terra qual está indo para possuir, para que temas ao Senhor. Então tem os preceitos. A lei tinha acabado de ser dito no capítulo 5 de Deuteronômio, os preceitos são relembrados, e o versículo 7 de Deuteronômio 6 diz: e as ensinarás a teus filhos, delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esta tinha sido a ordem do Senhor para as famílias, e por meio das famílias, assim, a ordem ao povo dele. Só que nós observamos que não é esse o caminho seguido. Nós seguíssemos no caminho da história ainda antes de Juízes, entendendo esse contexto, veríamos que Josué, o servo que Deus levantou para liderar o povo depois de Moisés, também já havia afirmado para Israel que cada lar, cada família dentro do povo da aliança do Senhor tinha um compromisso. O compromisso com a aliança exigia um compromisso em garantir a passagem do ensino, da verdade. Perceba, eles não poderiam garantir que o filho ou os netos fossem fiéis, mas deveriam garantir que eles haviam ensinado e apontado na direção da fidelidade do Senhor. Josué fala sobre isso antes, é o contexto anterior a Juízes. É verdade que nesse ponto aqui do capítulo 13, muito tempo antes, é verdade, mas o povo sabia disso. Josué, por exemplo, no capítulo 24, verso 14 e 15, ouça, ele diz: agora temei o Senhor, cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio e lá no Egito. Cultuai o Senhor, mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se o Deus a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E como é que Josué conclui esse argumento? Nós conhecemos. Mas eu e a minha casa, meus irmãos, serviremos ou cultuaremos ao Senhor. Josué estava dizendo que Deus tinha falado a Moisés e ao povo, com outras palavras, mas o mesmo fundamento. Deus nos falou para ensinar, e Ele estava dizendo: eu estou lembrando a vocês, meus irmãos, meus compatriotas, irmãos na aliança. Vocês podem decidir o que querem fazer. A minha casa, nós não vamos abandonar a aliança com o Senhor. Façam o mesmo. Só que depois que essa geração passou, e aí entra o livro de Juízes, as coisas desandaram, meus irmãos. Juízes começa dizendo que as coisas seguiram uma direção bem diferente. No capítulo 2 de Juízes, viram algumas páginas na sua Bíblia, e olha o que diz o versículo 7 do capítulo 2 de Juízes. Observe o que o autor inspirado tem a nos dizer do diagnóstico de como estavam a nação e logo estavam as famílias do povo do Senhor. Verso 7 do capítulo 2. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué,
todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor. Ô pastor, está tudo bem, não é? Agora olha o versículo 10 e o 11. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11 do capítulo 2. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Nessa breve recapitulação, nós observamos que o povo do Senhor, que havia recebido a aliança, o povo do Senhor, que na libertação do Egito teve essa aliança reafirmada, confirmada e sinalizada pela mão poderosa de Deus, ouviu do servo de Deus: ensinem esses preceitos dentro do lar de vocês, para que o povo permaneça fiel. Josué diz: vocês, os lares de vocês têm que escolher o que vocês vão fazer. Vocês têm que tomar uma atitude, como se chamasse os seus irmãos. Vamos fazer o quê? Lá na minha casa nós estamos buscando o Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. E quando esses servos do Senhor passam, a palavra vai dizer: levantou-se uma geração que nem conhecia o Senhor. Conhecer não é que eles nunca tinham ouvido falar. Eles não tinham experimentado o Senhor. Não conheciam de andar com o Senhor. Eles podiam conhecer até partes da lei do Senhor. Podiam talvez cantarolar algum salmo, mas não conheciam Deus. Meus irmãos, é nesse cenário que essa família do capítulo 13 se encontra. Mas não é esse cenário muitas vezes que nós nos encontramos? Na verdade, não é assim que não só Israel, mas as nações do mundo passam ou caem nesse sentido? À medida que as famílias caem, os povos caem ou declinam. Não é assim que acontece em todas as áreas, sejam elas sociais, econômicas, mas especialmente espiritual. Não é assim que acontece. Nós não olhamos para a história e vemos nos livros nações que antes temiam o Senhor, hoje promovem coisas que, parafraseando o apóstolo, nem entre os ímpios se nomeia. Só que isso não estava acontecendo entre os filisteus. Isso não estava acontecendo entre moabitas. Isso estava acontecendo dentro do povo do Senhor. Uma sociedade semelhante à qual nós somos inseridos. Uma sociedade em declínio, como a nossa. A sociedade ocidental, o seu declínio atual, eu não tenho dúvidas, meus irmãos, se deve pelo abandono do Senhor e em desdobramento disso, a ruptura na relação pais e filhos, na relação marido e mulher, na estrutura que o Senhor estabeleceu para os lares. De maneira que não há salvação pela família, mas a família é parte da ação transformadora do Senhor, e eu creio que é da vontade do Senhor estabelecer no lar um caminho para inclusive nos abençoar e abençoar os povos, abençoar as nações. Nós não podemos colocar nesse trajeto, antes de nós avançarmos para o texto novamente, toda a responsabilidade nos pais. Nós não temos base nas Escrituras para dizer o seguinte: olha, eles não ensinaram aos filhos. É possível que alguns negligenciaram essa tarefa, infelizmente, ou talvez cumpriram. Nem também podemos colocar toda a responsabilidade na geração nova. É possível que, de fato, realmente, alguns filhos, tristemente, de forma pecaminosa, não tenham ouvido seus pais, mas é possível que alguns tenham ouvido, mas tiveram pais talvez negligentes. Ou seja, não há como dizer quem fez o que necessariamente. Mas o que nós sabemos com certeza? É que houve negligência. As famílias se deterioraram porque houve negligência em ambas as conexões, e o ensino da lei do Senhor, o amor pelo Senhor foi se esfriando, foi se enfraquecendo, as famílias definhando, até que a nação inteira, o povo da aliança, está sofrendo e vivendo
de forma que nem alguns povos à sua volta viviam. O que nós vemos nessa passagem? É uma família comum. A família daquele que futuramente nós conhecemos, e talvez no seu texto tenha até um subtítulo, né, que ajuda na leitura, às vezes nem tanto, né, que o subtítulo não estava no texto original da palavra de Deus, mas é uma instrução para tentar ajudar. Esteja aí o nascimento de Sansão, talvez como subtítulo na sua Bíblia, né? Na minha está, eu verifiquei na minha casa, as Bíblias todas que eu tive tempo de verificar, todas estavam. Não é que está errado, não é isso, mas antes do nascimento de Sansão, tem algumas coisas acontecendo aqui, há uma família aqui. E hoje o meu foco não está muito em Sansão, apesar que eu vou falar isso só no finalzinho, mas na família. Há uma família aqui. Uma família que nós vamos ver especialmente em Manoá e na sua esposa, deve nos ilustrar uma família comum como a minha e a sua. Eles não são um super-homem ou uma super-mulher, eles são um homem e uma mulher simples, mas nós vamos ver, eles têm algo extraordinário acontecendo com eles. Que é a maneira como eles seguem, não o espírito da época deles, não a maneira como a cidade onde eles vive, nem a maneira como Israel está vivendo, porque eles não deveriam seguir como Israel vivia, eles seguem o que Deus estabeleceu. E é isso que eu gostaria de te apontar nessa manhã, para que nós possamos, observando o que lá aconteceu, observarmos elementos práticos para agora, à luz da graça de Deus, para que vivamos essas questões práticas agora. Nós vamos observar, na medida que os personagens são apresentados pela Escritura Sagrada, e então observar princípios. Então, a ordem é a ordem apresentada dessa família. Nós observamos que um emissário de Deus é enviado a uma família comum, num ambiente onde o povo de Deus está vivendo em desobediência ao Senhor, e essa desobediência traz consequências. E as consequências não eram leves, né, meus irmãos? Servidão que durou 40 anos. E era servidão para um povo tranquilo, para os israelitas estarem em servidão. Não que alguma servidão seja tranquila, mas servir aos filisteus, para os israelitas, era ainda mais pesado. E primeiro, o que nós observamos no texto em termos de o que Deus vai nos mostrar por uma família, começa pela esposa. A esposa de Manoá, que eu já poderia adiantar, uma mulher sábia e submissa a Deus e ao marido. E olha o versículo 6, como nós podemos observar algumas questões aqui, no 6 e ao 7, logo em seguida. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. O que ela contou, meus irmãos? O que o mensageiro de Deus falou a ela. Nós já lemos essa parte. O mensageiro de Deus deu uma mensagem, ela era tida como estéril, ou seja, não poderia naturalmente produzir filhos, é o que se entendia. Isso nos dá a entender que ela possivelmente já tinha um certo tempo de casada. Mas o mensageiro de Deus disse, ela teria um filho. Ela não sabe que isso tem a ver com livrar Israel ainda. Ela não tem uma percepção do todo. Nós conhecemos a história como um todo e sabemos o que acontecerá. Mas o que ela ouve, a princípio, é algo que afeta a sua família, pelo menos diretamente. Depois, ela e o marido saberão que afetará Israel. Mas, a princípio, afeta a família. Ela ouve essa mensagem e o texto diz que ela foi contou tudo ao marido. E ela vai resumir. Um homem de Deus veio falar comigo. Versículo 6 ainda. Seu semblante era como de um anjo de Deus. Sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era. Ele não me revelou seu nome, mas me disse: tu engravidarás, terás um filho. Por isso não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Nós não sabemos por que Deus falou com a esposa de Manoá primeiro, ao invés de falar com ele. Nós não sabemos. Muitas vezes, na relação pactual que Deus tem com as famílias do seu povo, eu diria, na maioria das vezes, Deus se dirigiu primeiro ao marido, pai. Adão, Noé, Abraão. É verdade que algumas vezes que Deus se dirigiu a esses, foi para chamá-los à responsabilidade, como quando Adão é
chamado a responder ao fato da sua família estar, ele e Eva, naquele momento, desobedecendo ao Senhor abertamente. Mas, em alguns pontos da Bíblia menos comuns, Deus inicia tratar com uma família, com uma casa, por meio da esposa, mãe. Em alguns casos, Deus faz isso, e o texto algumas vezes nos indica, em outros lugares da Bíblia, porque o pai não estava em obediência a Deus. Deus então chama uma mãe, uma mulher, para preencher uma lacuna que aquele homem está negligenciando em suprir, em preencher. Mas não é esse o caso. O texto vai nos mostrar que Manoá não era um homem ímpio. Pelo contrário. Mas, de qualquer forma, essa esposa anônima, no sentido de que o nome não é identificado aqui, ela age com sabedoria, meus irmãos, em não descartar a palavra que Deus recebera. Primeira coisa, ela ouve de Deus algo que era humanamente impossível, mas ela assume que, se esse é um enviado de Deus, eu devo confiar, não vou descartar isso, pelo contrário, devo confiar. Mas as suas ações, ou seja, a resposta dela posterior, creio que é um instrumento para nos ensinar algumas questões práticas. A intenção dessa serva de Deus, em depois de ouvir do Senhor, por meio de seu mensageiro, o que aconteceria, em manter a sua submissão ao seu esposo, seguindo o padrão da lei, ela chama atenção, sabe por quê, meus irmãos? Porque Israel já não estava preocupado com o padrão da lei. O contexto nos ensina muito em relação a essa ação e vice-versa. Quando o povo do Senhor faz o que é mal diante do Senhor, a ponto de adorar Baalins, a estrutura de família que Deus estabeleceu na criação já saiu pela janela há muito tempo. Quem já está adorando ídolos, já não está preocupado se Deus estabeleceu homem e mulher, cabeça, que estabeleceu submissão, não está preocupado com isso já há muito tempo. Quem já estava numa nação que, apesar de ser o povo da aliança, já estava contaminada por imoralidade, ia se preocupar em: eu preciso buscar o meu marido para que ele esteja ciente do que está acontecendo, para nós caminharmos juntos. Ao contrário de Eva, aqui, essa irmã, ela busca o esposo e confia que devem buscar a Deus. O que está acontecendo? Isso não a diminuía em nada. Pelo contrário, nós veremos no texto que isso mostra uma força de uma serva fiel ao Senhor, numa casa. Mas ela não tinha sido chamada por Deus para ser a cabeça da casa. E ela vai ao marido. E quando o anjo volta? Porque o anjo volta para falar, o mensageiro volta. Quando o anjo volta, o padrão se repete. Observe versículos 9 e 10. Deus ouviu a oração de Manoá, o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até sua casa para dar a notícia ao marido e lhe disse: apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. A esposa de Manoá, ela busca o seu esposo imediatamente, não devido, meus irmãos, a alguma fraqueza espiritual, pelo contrário. Se houvesse nessa irmã algum tipo de fraqueza espiritual, não haveria motivo para o Senhor procurá-la, procurar para comunicar o que faria no lar. Apesar de ser uma serva firme no padrão do Senhor, na sua palavra, nos seus preceitos, ela entende que isso não subverte, não muda a ordem que Deus estabeleceu para as coisas. Isso não anula o padrão. Ela busca Manoá porque ela entende que Deus estabeleceu esse princípio desde o começo, e apesar dos seus compatriotas israelenses estarem vendo de qualquer maneira, menos da maneira que Deus estabeleceu, ela e a sua casa não desejam isso. Eles querem seguir o padrão do Senhor. O esposo precisa estar ciente do que está acontecendo. Por quê? Porque ele terá a responsabilidade de liderar essa família. Como ele poderá liderá-la e liderar um lar que ela sabe que vai inclusive aumentar, se ele não sabe o que está acontecendo?
uma questão prática aqui antes de nós avançarmos. Primeiro, a confiança em Deus num cenário impossível. Essa irmã era uma serva cuja fé devemos imitar. Deus falou sobre algo impossível de acontecer. E ela disse ao marido: Deus falou comigo. Precisamos saber o que está havendo, porque o Senhor vai fazer algo. Muitas vezes, nosso maior desafio em nossas famílias é confiarmos no Senhor em cenários impossíveis. Cenas que talvez tirem a confiança sobre o lar se realinhar, sobre mudar coisas que homens não podem mudar. Essa irmã nos ensina que devemos confiar em Deus. Confia no Senhor. Confia nele, na direção dele. Ela mostra que é necessário sabedoria para discernir a palavra para todos os crentes, mas já que é uma irmã que está em destaque, eu encorajo as irmãs. Como é bom ver servas de Deus estudando a palavra de Deus. Irmãs, eu fico encantado quando a mãe do nosso Senhor, escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo, Maria, nossa irmã em Cristo, compõe o seu cântico, registrado por Lucas. Que canção repleta de teologia, fundamentada na história da redenção de Israel. Ela canta desde o patriarca Abraão, confiando nas promessas do Senhor. Uma mulher que conhece a palavra para abençoar sua família. Essa irmã também. Ela confia em Deus e ela é sábia pela confiança nos preceitos para discernir o que Deus está falando. E como um terceiro ponto prático, ainda nessa sessão, antes de avançarmos, como eu já antecipei esse, vou resumir. Submissão ao marido, entendendo que esse é o padrão estabelecido por Deus. Ela não toma como prerrogativa o fato de Deus ter falado com ela primeiro, uma espécie de subversão da ordem. Ela não sabia por que Deus falou com ela primeiro. Irmãos, nem eu sei. Mesmo tendo toda a revelação que essa irmã não tinha. Mas o que ela sabia é, o que Deus estabeleceu como padrão, esse é o padrão. Ah, pastor, por que na minha casa algumas coisas acontecem? Talvez o filho veja antes dos pais, a esposa antes do marido. Eu não sei. Mas depois que já estamos alinhados, como nós seguimos? Qual é o padrão? Qual é o gabarito? É a palavra do Senhor, o seu princípio, e ela pensa, eu preciso agora que Manoá esteja ciente do que está acontecendo, porque ele terá responsabilidade, ele será cobrado por Deus essa responsabilidade, então eu preciso agora ir até ele e informá-lo do que está acontecendo, para que nossa família possa ser uma família, para usar palavras dos nossos dias, né, funcional no mundo disfuncional. Depois dessa serva de Deus, em meio a essas idas e vindas, é verdade, o texto nos apresenta Manoá, um homem temente a Deus, firme, contudo, pela graça de Deus, creio também humilde. O versículo 8, ele pode parecer algo simples, uma espécie de breve interlúdio, mas não é. Observe o versículo 8. Então Manoá suplicou ao Senhor. Essa súplica, essa oração, vem depois que ele ouve da sua esposa a primeira visitação, a primeira vez que Deus fala a ela. Ele ouve o relato, ele não sabe o que aconteceu, ele não viu nada, ele só ouve da esposa, e a Bíblia diz que ele ora. Qual é a oração? Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem que Deus que enviaste venha até nós mais uma vez, nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. A primeira reação, meus irmãos, que Manoá tem, quando ouve sua esposa dizer que Deus havia dito que estaria mudando o caminho da família, dando a eles um filho, que eu creio que já há muito tempo eles esperavam, a primeira coisa que Manoá faz é orar. Meus irmãos, isso já demonstra algo acima do comum, infelizmente.
Eu tenho dúvidas, baseado no que o livro de Juízes apresenta, quantos homens do povo do Senhor, do povo da aliança, orariam como primeiro recurso. E a minha dúvida aumenta quando eu olho para mim mesmo e para os desafios que nós, homens, passamos em nossos dias. Quantas vezes nós somos tentados a fazer tudo primeiro e só orar quando a gente chega naquele ponto que a gente diz, agora só resta orar, né? Meus irmãos, falando a mim e aos irmãos, a oração não é o último recurso, ele é o primeiro recurso. Nós temos que falar a nós mesmos e depois praticar para deixar para nossas famílias um exemplo de que a oração é o nosso recurso mais rico. Buscar ao Senhor. Manoá não tem ideia do que está acontecendo, como a maioria de nós não tem ideia sobre o futuro em mais de 99% do tempo. E o que ele diz é, Senhor, o que eu preciso é que o Senhor fale de novo e me ensine. Eu preciso que o Senhor me ensine. O conteúdo da oração também é extraordinário. Porque a oração dele não foi uma oração, não que necessariamente fosse errado, do tipo, Senhor, sim, nos dá o filho que nós desejamos, Senhor, sim, nos abençoe com isso. Não seria errado. Mas ele acredita que ele tem algo mais importante a pedir primeiro. Tem uma coisa acima dessa. Há algo que é mais urgente do que a bênção que ele já ouviu que receberá, que ele deseja. Algo mais urgente. Senhor, fala conosco para nos ensinar. Nos ensina. Meus irmãos, especialmente homens, e quando eu digo isso, todas as idades. Por exemplo, ensinar os rapazes também, os meninos sobre isso. Para nós liderarmos nossas famílias, nós precisaremos ser homens de oração. Precisamos cultivar isso. E há uma notícia que ela é boa e má ao mesmo tempo. Lendo a biografia de grandes servos do Senhor, eu nunca vi nenhum deles dizer que orou o suficiente. Todos disseram, eu não orei o suficiente. Por que é boa e má, pastor? É boa porque mostra que Deus é tão poderoso que agiu assim mesmo. Mas é má porque mostra que nós que olhamos para esses irmãos e os admiramos com razão, pensamos que então nós temos que orar também muito mais. Se esses irmãos não oraram o suficiente, nós também não. Precisamos orar. Mas não só isso. Orar pedindo ao Senhor direção. Às vezes a gente pensa, eu não sei o que eu vou fazer na minha casa. As coisas estão difíceis. Crise. Eu costumo dizer, pastor Gilson, eu sou da década de 80. Essa semana, inclusive, eu fiquei um pouco mais velho essa semana que passou. E eu não lembro de uma época que eu não via a palavra crise. Eu lembro de quando eu era criança, meus pais já falavam, né? Eu lembro do meu pai receber o pagamento de manhã, chegar do trabalho correndo no mercado no mesmo dia, porque tinha medo daquela maquininha, né? Hoje em dia não precisa de maquininha mais, eles digitam no computador e corrigem o preço automático, né? Hoje em dia não tem como correr na frente da maquininha no mercado, né? Alguém dá um clique e troca o preço todinho. É verdade que as crises não são idênticas, mas são sempre aí. E a gente fica, como é que eu vou liderar uma família, pastor? Vocês vão ter ideia de quantos rapazes, além do medo de compromisso, tentações ligadas à imoralidade, também evitam casar-se ou têm medo de casar-se, porque eles têm medo de como liderar uma família. E às vezes as pessoas falam, não, rapaz, você consegue. Não dê esse conselho. Pastor, vai dizer que ele não consegue? Não, não. O conselho é, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Mas como é que eu vou me casar se eu entrar numa casa? Eu não sei. Busque ao Senhor. Ore a Deus. Para você ser um homem de Deus, cuidar de uma família, proteger uma esposa, amá-la, zelar por ela, busque ao Senhor. Quer saber como é que você vai ser pai? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Eu tenho 3 filhos. Minha menorzinha fez aniversário no mesmo dia que eu. É a caçulinha, 6 aninhos. O mais velho está quase do meu tamanho, está chegando, está empatando.
E às vezes eu penso, pastor, como é que é para três filhos, né? Como é que consegue, né? Na minha igreja, inclusive, tem irmãos até que tem mais do que eu. Eu digo, olha, eu não sei como faz, a não ser buscar o Senhor, meu irmão. Tem hora que a gente olha. Eu estou falando de tudo, meus irmãos, não é só de dinheiro, não. Porque as pessoas querem só do dinheiro, né? Mas tem coisa que é mais desafiadora que isso, irmãos. Tem coisa mais desafiadora que isso. Porque se não houvesse coisas mais desafiadoras, pessoas que têm muito não teriam problemas. Busca o Senhor. Manoá buscou o Senhor. E mais, ele não tratou com desdém que a sua esposa falou. Como assim Deus falou com você e não falou comigo? O que é isso? Não. Deixa isso para lá. Ele não tratou com desdém e nem também foi para o outro extremo, que é, bem, já que Deus falou com você, então foi o seguinte, minha querida, lidera aí, eu vou atrás, vamos lá. Toma a frente. Não. Esses dois extremos são perigosos. Um seria desprezar o que Deus falou. Deus falou com você, não falou comigo. Enquanto não falar comigo, não falou com ninguém, acabou o assunto. Isso é loucura e é pecado. E é igualmente pecaminoso dizer, já que ele falou contigo, toma a frente. Esse pecado a gente chama ele, em português claro, de covardia. Toma a frente aí, que é colocar sobre o outro um peso e responsabilidade que é sua. Ele falou, o Senhor falou contigo? Vamos orar. Ele ora e a Bíblia diz que Deus responde. Deus responde orações, meus irmãos. Deus responde. Ele humildemente buscou o Senhor. Ele falou, Senhor, me ensina o que vai ser feito desse menino. E observe como é que ele ora. Olha de novo o versículo 8, meu irmão. Minha irmã. Olha o versículo 8. Olha como é que ele ora. Ele pede que Deus ensine a fazer o quê? O que deve ser feito do menino que há de nascer. Ele falou, se nascer um menino, não. Alguma versão diz aí, se nascer um menino? Se disser, pode desfazer, pastor, a versão não serve. O menino que vai nascer. Ué, como é que ele pode ter orado, pedindo ao Senhor sabedoria para ensinar um menino que vai nascer? Eu nem falou com ele. Porque ele confia em Deus. E ele sabe que sua esposa é uma mulher de Deus. Se Deus falou, minha esposa é uma mulher de Deus, ela está falando que Deus falou, Senhor, eu confio no Senhor. Um menino vai nascer. Isso aí não estava mais em disputa, não era uma hipótese, não é uma teoria. Vai nascer um menino nessa casa. A questão agora, Senhor, que eu preciso saber é como eu vou ensinar. O que eu faço? Como que eu conduzo? A oração dele foi ouvida, o versículo 11 diz isso. Desculpa, o versículo 11 vai mostrar o que acontece depois da oração respondida. Na verdade, se você olhar, a oração respondida está no versículo 9, diz que Deus ouviu Manoá, mandou o mensageiro novamente, até que no versículo 11, depois do mensageiro enviado à esposa, Manoá é chamado a ouvir, e olha, observe a reação sim, agora o versículo 11. Então Manoá se levantou, seguiu sua mulher, quando chegou perto do homem, perguntou-lhe, és tu o homem de quem falou minha mulher? Ele respondeu, sou eu. Manoá sabia que era a sua responsabilidade liderar aquela casa, assim como a sua esposa também sabia, tanto que ela o procurou. Ele sabia, por isso na maneira que o Senhor responde a oração, a esposa diz, o homem voltou, ele imediatamente o procura. Mas isso não dava a ele exclusividade da relação com Deus. Perceba, ele orou, Deus falou com a esposa, isso não quer dizer que tem alguma coisa errada na dinâmica do lar. Deus está agindo como o soberano deseja agir. Ele só precisa agora fazer o que ele tem que fazer, que é, Senhor, vou buscar o Senhor. Ele não ficou melindrado. Irmãs, está por ouvido só um minutinho. Meus irmãos, homem melindrado destrói a família e a sociedade. O servo de Deus, ele não é inquebrável não, só Deus é inquebrável. Mas o servo de Deus, pelo poder do Espírito, meus irmãos, tem que ter um couro um pouco mais duro. Não pode se melindrar com qualquer coisa não. Deus falou com a minha esposa de novo, comigo não. Não acredito. Deixa eu falar esse assunto, isso aí, não. Falou, o homem está lá, eu vou até lá agora. Vamos buscar o Senhor, vamos saber do Senhor o que tem que fazer.
não ficou com melindre, não ficou sentindo inferiorizado. Deus falou com ela e não comigo. Essas questões que a tentação do pecado coloca na nossa mente, meus irmãos, elas não somam nada. Tem que fazer o que tem que fazer. Eu vou lá e vou querer saber do Senhor o que é que precisamos para o bem da nossa família. E além disso, Ele teme ao Senhor. Para fechar essa parte e ir à última, apenas 3 apontamentos simples e práticos. Primeiro, que é esse ponto que eu disse como último. Meus irmãos, não ficarmos melindrados. Um homem de Deus, quer depender de Deus, quer servir ao Senhor, ele não pode ser alguém que é tão facilmente ferido, não. Se nós ficarmos tão facilmente feridos, é porque nós estamos sendo mais guiados por nossos egos do que pelo Senhor. Nós somos servos de Deus para liderar o lar, liderar a igreja, a família, a sociedade, mas é servo de Deus. Só o Senhor é soberano. Só o Senhor. Não podemos ficar tão facilmente feridos. Devemos buscar no Senhor, solidificar nossa fé nele, entender que o nosso valor está no Senhor e no que o Senhor faz e faz em nós, de maneira que o nosso valor não fique em dúvida quando alguém não nos dá o crédito, entre aspas, que julgamos merecer. Não vamos ficar com o orgulho ferido facilmente, porque o orgulho é pecaminoso. Temos que ser humildes, servos do Senhor, liderar em humildade nossas famílias. Devemos ter sabedoria também para liderar nossas esposas, dando ouvido a elas, sem abrir mão da responsabilidade que nos cabe. Eu creio que nós crescemos em sabedoria quando sabemos ouvir bem a esposa, para discernir o que deve ser feito. Pode ser que o Senhor tenha falado com ela, aqui era literalmente isso que tinha acontecido, irmãos. Pode não ser, mas pode ser. Mas depois que ouve, não descarta, nem transfere a responsabilidade. Sim, então tá bom, então vamos seguir a nossa direção, vamos planejar o que vamos fazer em casa. Estamos de acordo? Estamos. Vamos liderar nossa casa. Sabedoria. E ser temente a Deus. Buscar a direção do Senhor. E para a última parte, os dois juntos. Manoá e a esposa. Novamente, olha para o versículo 8, e eu já destaquei isso, mas agora eu quero mostrar implicações e depois a prática disso. O versículo 8 diz que Manoá suplicou ao Senhor. Nós já lemos essa oração, mas ouça a quotação de novo. Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez, nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Uma das coisas que pais que vão se tornar, na verdade já são pais, mas o filho ainda vai nascer, está perto de nascer, mais perguntam para mim, não sei se o pastor Gilson passa a mesma coisa, e outros pastores aqui, o que a gente faz, Como é que a gente cria? O que a gente ensina? Como a gente faz, Que é um temor normal, Eu costumo brincar com eles e falar assim, primeira coisa que eu quero te dizer, para te acalmar o coração, é que um dia você vai voltar a dormir. Não vai ser agora, mas um dia. Não vai ser agora. Mas por que eu encorajo? Falo que é encorajamento. Porque quando está começando, a parte de não dormir, parece que vai durar para sempre. Quando você fica 3 semanas sem dormir, parece que você nunca vai dormir nunca mais na sua vida. Não é verdade. Não é verdade. Eu lembro disso rapidamente. Meu primo, esse é o primeiro filho dele, eu já tinha 2, e ele perguntou se tinha alguma dica para ele, e eu, na época eu falei, olha, uma das coisas que eu fiz, que fiquei muito feliz no nascimento da minha segunda filha, que eu tive como tirar minhas férias perto do nascimento. Mesmo com a minha mãe, a minha sogra querendo ajudar minha esposa, com muita praticidade, mas eu estar ali de férias, eu pude, estar com minha esposa, estar com meus filhos, foi muito bom para mim, eu gostei muito, eu acho que minha esposa gostou. Aí ele falou, boa ideia, eu vou programar minhas férias. Ele programou as férias, nascimento do filho. Foi uma coisa maravilhosa que ele falou. Mas eu não me esqueço. Um dia ele me ligou. Ele falou assim, rapaz, estou te ligando, estou meio nervoso. Eu falei, o que houve? Aconteceu alguma coisa com o neném, Ele falou, não. É porque minhas férias acabaram daqui a 2 dias. Eu não entendi.
Então, é porque enquanto eu estou de férias, está tranquilo o negócio de não dormir, né? Mas acaba daqui a 2 dias, eu estou pensando como é que eu vou pegar o metrô de manhã para ir trabalhar, ele morava no Rio, sem dormir a noite toda. Aí foi quando eu criei essa ideia, ele falou assim, fica tranquilo. Ele, por quê? Eu falei, porque essa fase passa, não vai ser agora, mas vai passar, você vai sobreviver. Você vai sobreviver, fique tranquilo. Meu irmão, sabe como é que cria filhos? Sabe como é que cria filhos numa época como a nossa? Sabe como é que cria filhos numa época como a de Manoá? Onde o povo do Senhor faz o que é mal diante do Senhor? Da maneira que se cria filho em qualquer época da história da humanidade. Da forma como Deus estabeleceu, na dependência dele. É assim que se cria filho em qualquer época da história. Mas pastor, o mundo hoje? Sim, minha irmã, o mundo hoje está perverso, né? Mas e na época de Sodoma e Gomorra, era tranquilo? Meus irmãos, nós estamos falando de épocas das Escrituras, de não muito tempo depois, comparado com o nosso período da história, que está muito mais distante. Tem gente dentro do povo da aliança, que vai, rei do povo do Senhor, que vai sacrificar o próprio filho para ídolos. Como é que cria filho numa época como aquela? Como é que cria filho numa época como a nossa? Na dependência de Deus. E é por isso que Manoá lidera a sua esposa, fala, vamos buscar o Senhor. O que nós fazemos? Nos ensina. Nos ensina. 2 questões importantes para nós refletirmos para ir para a conclusão. Perguntas, eu diria até um pouco tolas, em certo sentido, mas que nós vamos refletir. Porque tem a ver com o espírito da nossa época também. A primeira delas é, por que Manoá e a sua esposa não simplesmente buscaram criar Sansão de acordo com as práticas da época deles? Eles poderiam pensar assim, bem, vamos criar esse menino como nossos vizinhos criam filhos, como o pessoal dali da frente cria filhos, como qualquer pessoa do nosso povo cria filhos, não é? Não seria mais fácil? A princípio, seria mais fácil, mas no final, estaria um grande sofrimento. E aqui é um princípio para pais ou futuros pais. Deixar as coisas de qualquer jeito no começo é facilidade agora e acolher problemas graves lá na frente. Mas, por outro lado, se esforçar no começo dá muito trabalho, mas depois tranquiliza lá na frente. E aí você precisa fazer uma escolha. A de Manoá e da sua esposa foi, nós não vamos seguir o espírito da nossa época, nós não vamos seguir o padrão da nossa volta, de maneira que os nossos vizinhos já está tudo bem, porque a gente vive igualzinho eles vivem, mesmo sabendo que eles não temem ao Senhor, como Israel estava fazendo. Israel estava copiando os seus povos vizinhos. Eles falaram, vamos fazer igual eles fazem, que todo mundo vai falar, é uma família como a nossa, ao invés de olhares como, gente esquisita, levanta no domingo cedo, leva a família para a igreja, antes das 8 da manhã está indo para lá, não é possível. Essa pessoa é muito estranha, levando o filho da cama. Tem medo dessa criança, não? A criança já acorda cedo para a escola, vai acordar cedo no domingo, né? Gente esquisita. Confia em mim, meu irmão, minha irmã. Eles poderiam ter feito isso, seguir o espírito de época. E ao invés de a gente achar que Sansão foi um servo de Deus com algumas probleminhas, daqui a pouco eu falo sobre esses probleminhas, alguns graves, outros menos, mas vou falar sobre eles rapidamente. Eles tinham perdido o caminho todo. Nós não podemos, ou não devemos, levar como algo qualquer as influências dos espíritos da nossa época. Precisamos do Senhor para nos colocar na direção certa. Eles sabiam disso. A outra pergunta que poderia surgir é, mas pastor, ela nem estava grávida ainda, né? O anjo só falou que ia acontecer. E mas a gente já havia estado desse anjo até chegar lá para falar com ele. Por que estavam tão preocupados com isso? É porque eles sabem, meus irmãos, eles sabiam, pela graça deles, eles sabiam. Aquilo que nós precisamos não só saber, aqui eu faço uma distinção, saber com a mente, mas saber nas entranhas, aqui dentro. Que nós precisamos de Deus para nos conduzir
em todas as áreas. Nesse caso em especial, o foco é família, criar filhos. Eles precisam. Eles não podem confiar nos próprios instintos. Antes que comece a ver alguma coisa, eles precisam, Senhor, nos direciona desde agora. Inclusive, o versículo 12, né? Eu parei a leitura e o sermão encerra com uma pergunta, porque a proposta é essa, a ênfase. Olha o versículo 12. Manuel disse: quando as palavras se cumprirem, como devemos criar um menino e o que ele fará? Eles querem saber, Senhor, para qual direção eu aponto essa flecha? Se você está me dando uma flecha, para onde eu aponto? No Novo Testamento, Tiago, livro da sabedoria do Novo Testamento, diz que quem tem falta de sabedoria deve pedir ao Senhor. Porque o Senhor faz o quê, meus irmãos? Ele dá. Ele dá. Você pede, Ele te concede. Falta sabedoria? Peça. Peça sabedoria. O Senhor vai falar: está aqui, meu filho. Está aqui, minha filha. Ó. Começa aqui. Ó. Vai lendo aqui, que eu vou te alimentar. Vou dar sabedoria para você. Começa aqui. Meus irmãos, buscar a Deus, ouvir a direção dada por Ele, colocar em prática, é o caminho para construir lares na dependência do Senhor, para a glória dEle, para a nossa própria alegria. Não ceder às influências do nosso tempo, do mundo que nos cerca, que são com certeza contrárias à palavra de Deus, é a maior demonstração de sabedoria que nós podemos ter. Não ceder a essas influências, mas direcionar nossos lares segundo a palavra do Senhor. Não porque isso é o padrão da minha igreja, não porque isso é o que o pastor me ensinou, não, é porque eu confio que é Deus que está me direcionando pela palavra dEle. Não é uma coisa que eu achei na minha cabeça que Deus falou, não. É o Senhor falou, que eu li na palavra dEle, a palavra está fazendo fruto. É isso que vai nos proteger nossos lares, no mundo à nossa volta. Concluindo, Sansão, os irmãos já sabem, eu já falei desde o começo, seria o filho desse casal. A história de Sansão é uma história cheia de reviravoltas. Quem sabe, pastor, quando eu voltar, eu prego Sansão. As irmãos guardem a parte de hoje que fica como introdução, né? A biografia de Sansão, meus irmãos, ela traz alguns elementos bem complicados, é verdade. Nós vemos a história dele, que ele cometeu erros, ele desobedeceu a Deus, ele pecou. Na vida adulta de Sansão, ou seja, quando já estava pleno das suas responsabilidades, ela tem esses descaminhos. Só que uma leitura minimamente atenta, não só da história de Sansão, mas dentro do contexto todo e à luz das Escrituras, vai nos ajudar a perceber que Sansão, o filho desse casal comum, como eu e você temos famílias comuns, esse filho dessa família, ele foi usado por Deus para fazer exatamente o que Deus falou que usaria para fazer, que é dar fim à opressão dos filisteus. Uma opressão de quanto tempo, meus irmãos? 40 anos. Foi nessa família que Deus levantou esse homem que foi usado por Deus para isso. Mas eu creio que melhor do que eu dizer isso, é para os irmãos a avaliação do autor inspirado de Hebreus. Hebreus capítulo 11, nós conhecemos a galeria dos heróis da fé, não é verdade? A tradição da igreja assim chama. E no capítulo 11 de Hebreus, no versos 32 a 34, diz assim, já perto da conclusão dessa galeria de servos de Deus. E o que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Esses, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escamparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pastor, mas Sansão é bem complicado, né? Mas ele está aqui na galeria dos heróis da fé. Israel o tinha como um grande herói, e a igreja olha
para Sansão e está vendo aqui. Mas, pastor, fala pouco dele, né? E de Davi também, você percebeu? E no capítulo 11 de Hebreus, Sansão e Davi estão, entre aspas, na mesma prateleira. Mesma prateleira. E Davi foi o maior rei que Israel já teve. E ele é mencionado na mesma linha que Sansão. Só é mencionado. Isso nos mostra, em termos de frutos, meus irmãos, que num mundo que despreza Deus, como era o mundo de Juízes 13, como é o nosso, Deus ainda tem a capacidade de usar as famílias para fazer algo extraordinário pelo nome dele e para nossa alegria. Nós precisamos, então, voltar aos padrões. Talvez nós nem percebamos pequenos desvios, distrações que nós temos deles. Talvez nós sejamos a uma maturidade que voltar aos padrões, na verdade, é ajudar os mais novos a segui-los, a não desistir deles, ou talvez instruir bem novos a como começar a segui-los. Maridos, devemos amar nossas esposas sacrificialmente, assumindo responsabilidades sem melindres, humildade diante do Senhor, firmeza para perseverar. Mulheres devem submeter ao esposo, tendo satisfação em auxiliar na missão do lar e da família. Pais precisam buscar sabedoria em Deus para criar filhos. Nós não os criamos no nosso próprio poder e capacidade, mas na sabedoria que vem do alto, para que tenhamos filhos segundo a vontade de Deus, seguindo o caminho do Senhor. E filhos devem se sujeitar aos pais, para não serem como a geração de Israel, que não conhecia o Senhor. Uma família simples, não perfeita, num mundo muito imperfeito, mas que Deus estava agindo. E a maneira pela qual Deus começou a agir, muito antes do milagre do nascimento do filho, foi fazer com que esses irmãos agissem, portassem segundo o padrão do Senhor. Precisamos, então, rever nossos caminhos, nossos relacionamentos, realinhar coisas, pedir perdão ao Senhor, buscar nele força, sabedoria para obedecer. E ao obedecer, colher os frutos dessa obediência. Os frutos não são todos segundo o nosso próprio padrão. As coisas não aconteceram exatamente como Manoá e sua esposa queriam a vida toda. O próprio filho, já na vida adulta, como eu disse, tomou caminhos pecaminosos. Mas houve tempo para restaurar. E o autor de Hebreus, creio eu, quando ele diz, da fraqueza tirou força. Ele está falando, creio eu, que está servindo a Sansão. Estava fraco, mas Deus é a força, Deus é o poder. Por isso que no dia da morte dele, ele derrotou mais filisteus do que em toda a sua vida somada. Mas o foco está não nele, mas na família comum que Deus usou para libertar Israel. Deus usa famílias como as nossas para abençoar nossas cidades, nosso condomínio, nossa rua, nossa escola, nosso trabalho, nossos familiares talvez mais distantes. Mas para isso precisamos nos voltar para o Senhor. Vamos orar? Pai, humildemente pedimos diante da Tua palavra. Nos ensina, nos conduz, corrige-nos e nos fortalece para que permaneçamos fiéis. É no nome santo e bendito de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado. Deus abençoe, meus irmãos.